Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, diz assim: Vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém? Até aí, vamos manter as escrituras abertas, nós vamos discorrer nela. Bem, o texto é bem claro. O apóstolo João vem trazendo temas que são interligados, assuntos. O apóstolo João, verdadeiramente, eu creio que ele estava ali dando lugar ao Espírito de Deus, né? Diminuindo para que o Senhor crescesse, para que o Senhor operasse, para que o Senhor agisse e, sobretudo, ensinasse através dessa epístola. Por que assim creio? Ele vem desde o primeiro capítulo, no primeiro versículo, falando sobre pecado, falando sobre comunhão, sobre andar na luz, sobre andar em Cristo, e sempre dando ênfase à palavra do Senhor, dando ênfase às Escrituras. Aquele que diz que o conhece, no capítulo 2, no versículo 4, e não tem os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Versículo 6. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Então, o apóstolo faz ali bastante menção da palavra, das escrituras, da comunhão com os irmãos, da purificação dos pecados, do perdão, do arrependimento, do advogado. Tudo isso está interligado em sua carta. E ele vem não fugindo dessa linha incrível de pensamento. Ele vem trazendo aqui para a gente a ideia de Deus sobre a filiação. Veja bem. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Ou seja, o apóstolo está dando glórias e graças a Deus pelo simples fato de que o Senhor nos deu acesso a esta filiação. Ser chamado filho de Deus. Vamos lá. Em João capítulo 1, o apóstolo relata ali o Evangelho de João. O apóstolo João escreveu cinco livros que estão na Bíblia. O Evangelho de João tem ali Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem ali a primeira carta de João, que é essa que nós estamos fazendo essa série de exposição. Tem a segunda carta de João, a terceira carta de João e o livro de Apocalipse, um livro profético de anúncio de sinais sobre o tempo do fim, essas coisas. Bom, então, ali no primeiro capítulo do Evangelho, ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a entenderam, não a compreenderam. A luz, nós vamos lá para o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. A luz é a palavra, a luz é Jesus, mas Jesus ele é o Verbo. Não diz o princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e diz que a luz é a palavra, e diz que ele é a luz dos homens em João 8,12. Como isso? Porque ele é a própria palavra de Deus encarnada. Palavra de Deus em ação. As Escrituras, Gênesis e Apocalipse, é Jesus. O Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, aponta para Jesus. As cartas de Paulo e Apocalipse apontam para Jesus. Tudo
aponta para Cristo, para conhecermos mais de Cristo. Aí hoje nós entramos dentro da igreja. Nós vemos a campanha, nós vemos a corrente, nós vemos o teatro, nós vemos a coreografia. Aí nós olhamos para o povo. Que você atrai o povo, com aquilo que você atrai o povo, você sustenta o povo. Se você atrai com a coreografia, você sustenta com a coreografia. Se atrai com o teatro, sustenta com o teatro. Aí tu olha para a vida do povo. Um povo que vive em porfias, em contendas, em dissensões, em falsidade, em disse-me-disse, em falta de comunhão. Por quê? Porque não tem ali a luz. Porque não tem ali a palavra. Porque não tem ali o evangelho. Se tiver o evangelho ensinado biblicamente, escrituristicamente, o pecado é dissipado. A palavra diz lá nos profetas que o pecado, o ímpio, não viverá na congregação dos justos. O que é isso? Você vai tirar o ímpio da congregação negativa. O ímpio será transformado em santo. O ímpio não prevalecerá na congregação do justo. Ele não vai ter vez. O velho homem não tem vez. O que tem vez é um novo homem. O que tem vez é uma nova criatura. Aí entra 2 Coríntios, capítulo 5. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se um morreu por todo, logo todos morreram. E se um morreu por todos, morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. E se estáis em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Este tudo se fez novo. Que amor de Cristo é esse que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 5? O ser uma nova criatura. O ser um novo homem. Ser regenerado, ter nascido de novo. Ser filho de Deus. Aí João 1, o apóstolo vai trazendo ali. Mas as trevas não a compreenderam. Houve um homem no meio do povo chamado de João, se referindo a João Batista, que veio para que testemunhasse eu vou encurtar o texto, resumir o texto. Que veio para que testemunhassem da luz. Ele, porém, não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. Não ouviram, etc, etc. E o texto vai caminhando. João representando ali o mensageiro, o arauto do rei. O arauto traz a mensagem, prepara o caminho para a chegada do rei. É a missão da igreja hoje, a missão dos ministros, dos pastores verdadeiros, dos profetas de Deus, dos homens e mulheres de Deus que têm compromissos com a palavra do Senhor. Ser arauto de Jesus, porque Jesus está voltando e a missão é preparar o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas do vosso Deus. Por quê? Porque Ele está voltando. Então a missão hoje da igreja é anunciar a volta de Jesus. Anunciar a volta do Messias, anunciar a volta do Rei. Anunciar a volta de Cristo. Anunciar a volta do Senhor. Essa é a nossa missão, dar testemunho da luz. O mundo não vai compreender. Isso não é um critério que nós devemos averiguar. O que nós temos que ter em mente é anunciar o Evangelho para a volta de Cristo, enfim. Então o texto vai dizendo isso, aí lá, mais na frente diz assim: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Entretanto, todos aqueles quantos me receberam foram-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, dos quais não nasceram segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito. Opa! Alguém se tornou filho de Deus aí nessa história. João 3,16, Jesus fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Filho unigênito, único filho, unigene, que é o único ser que tem o gene de Deus.
Apocalipse mostra Jesus como uma criatura. Em algum momento da eternidade, o Senhor falou assim: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Salmos 2,7, isso é repetido lá em Hebreus. Então Jesus, ele é um ser gerado. Um ser que veio de alguma forma misteriosa diretamente do Pai, diretamente de Deus. O soberano, o Rei dos Reis. Bom, crendo dessa maneira, Jesus é o único Filho de Deus. Então, sempre que alguém chega e lhe diz assim: não, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos o gene do Pai. Todos nós descendemos de Deus. Deus nos ama, independente do que façamos. Todos somos filhos de Deus. Mentira. Há um só que é filho de Deus, Jesus. E todos aqueles que o receberam. Mas me deixe fazer um parêntese grande aqui. Quando Jesus fala assim: vim para os meus, ele se refere aos judeus. E os meus não me receberam. Mas todos aqueles quantos me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de... Eu te pergunto, tinha judeu que creu e recebeu Jesus como filho de Deus ou não? Os apóstolos eram o quê? Judeus, a maioria. Então, não é pela rejeição deles, disse Paulo em Romanos, dos judeus, que nós fomos enxertados na videira, na oliveira, numa árvore lá. Não foi pela rejeição dele, mas se pela rejeição deles encontramos tamanha glória, imagina se fosse pela aceitação deles. Então nunca despreze os judeus, o primeiro, o Antigo Testamento, a lei, a Torá, não. Ela é sombra daquilo que há de vir. Parêntese fechado. Bom, então entendemos que só é filho de Deus quem recebe Jesus. Quem ele escolheu para ser filho dele. João 15,16, Jesus diz assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós. Mas ele só escolheu para você dizer: ele me escolheu, ele me elegeu, eu sou um eleito dele, não. Ele nos escolheu para que nós vamos e demos frutos. Frutos, obras, ação. Uma igreja que não se move não é igreja. Um irmão que não perdoa não é irmão em Cristo. Um irmão que não ama não é irmão em Cristo. O irmão que não manifesta mansidão, não manifesta misericórdia, as bem-aventuranças. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados pobres de espírito, porque serão chamados filhos de Deus. Ou melhor, pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque herdarão a terra. Mas bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo, dizerem todo mal contra vós, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no céu. Ou seja, o Filho de Deus manifesta o reino de Deus. O Filho de Deus manifesta o reino. E o que é manifestar o reino? Como e com que aparência, eu te pergunto, vem o reino de Deus? Lucas 17, Jesus responde isso tranquilamente. O reino de Deus não vem com uma aparência visível, com uma aparência exterior, mas vem interiormente. Ele está dentro de vós. Para ser filho de Deus, tem que ser regenerado. Tem que nascer de novo. Tem que largar o velho homem, os velhos costumes. Tem que entender que justificados somos pela fé. Assim temos paz para com Deus e para com todos os irmãos. Romanos 5:1 diz isso. E lá pelo versículo 8 diz: e o amor de Deus está sobre nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito nos foi dado, nos foi concedido de graça e pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se veio de Deus, nós temos que entender e crer. E tomar essa graça sobre nós. E entender quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 6. Romanos 5 ou Romanos 6, eu não me recordo. Fala o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ora, se é por causa disso que vamos continuar pecando, de maneira nenhuma.
justamente porque a graça superabundou em nós, nós vamos deixar o pecado. Nós vamos largar o pecado, porque agora somos chamados filhos de Deus. É isso que o apóstolo João está dizendo no capítulo 3 de 1 João. Vede que com grande amor nos tem amado, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Ou seja, quem tem nele essa esperança, que somos chamados filhos de Deus, que o Senhor nos deu essa... Isso, meus irmãos, isso é uma dádiva. Jesus nos deu isso. Nós só praticamos e fazemos boas obras, só fazemos alguma coisa de bom porque Ele nos deu esse acesso. Que se Ele não nos desse, nós estaremos totalmente enquadrados em Romanos 3. Mas se nós temos algo de bom, foi porque Deus nos deu. Se Ele nos chama filhos de Deus e nos dá esse direito, essa glória, essa dádiva de largar o velho homem, é porque Ele nos deu. E se nós temos esta esperança nele, nós nos purificamos nele, assim como Ele é puro. Ou seja, a purificação das religiões é como? Um momento de meditação, né? Um momento de mutilação, momento de boas obras, mas em Deus não. Se nós temos essa esperança, nós encontramos essa esperança onde? Nas Escrituras. Meditando e comendo a palavra, os evangelhos, comendo a Bíblia, meditando profundamente, mergulhando no mais profundo das Escrituras, nós vamos entender a nossa filiação em Deus. Nós vamos ter essa esperança nele. Nós vamos ter essa fé nele. E a fé vem pelo ouvir pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Pelas Escrituras, temos essa esperança nele. Que nós nos purificamos nele, como ele é puro. Aí entendemos ser de santos como ele é santo. Ser de santos como eu sou santo. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Nos purificamos no Senhor. Nos purificamos na sua palavra. Nós temos essa esperança nele, assim ele nos purifica. Versículo 4, aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu, nem o conhece. O viver pecando aqui, creio ser num sentido de gostar e ter prazer no pecado. Todos nós pecamos e, ainda que nascemos de novo, nós habitamos, o nosso novo homem habita nesse corpo corruptível, que está, às vezes, inclinado para a carne, se não alimentarmos o espírito. Aquele que não tem pecado é mentiroso, nele não está a verdade. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, nele não está a verdade. Tá lá, nós já discorremos sobre isso. Pecado é algo que está nos rodeando. Pecado é algo que nós desejamos, ainda assim no novo homem, como nova criatura. Pecados às vezes imperceptíveis ou perceptíveis. Uma pequena ira, uma mentira, pequenininha. Um olhar torto para o irmão, um olhar ganancioso para alguma situação, um olhar duvidoso sobre a atitude de alguém. Não te deixes vencer do mal, disse o apóstolo Paulo, mas vença o mal com o bem. Bendiz o que te maldiz. Então, se eu maldizer aquele que me maldiz, se eu falo mal da pessoa que fala mal de mim, eu estou pecando.
E às vezes eu não percebo. Agora, se eu falar bem daquele que me maldiz, o Senhor se agrada. E eu não peco contra ele. Quando eu falo de pecado, de vencer o pecado, não é simplesmente vence o pecado para que você seja salvo. Não é isso. Uma mulher, no ano 800 depois de Cristo, por nome Rábia, disse o seguinte: Senhor, se eu te adorar por causa do céu, me exclua de lá. Se eu te adorar por medo do inferno, me lance lá. Agora, Senhor, se eu te adorar pelo que o Senhor é, jamais esconda de mim a tua face. Porque pecado é coração sujo. E o coração sujo não vê a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, só para ser bem-aventurado? Só para ser feliz? Tá com a consciência limpa, que vai ser salvo? Não. Porque estes verão a Deus. Por isso, vença e lute contra o pecado, para que você se aproxime mais e entenda mais a pessoa de Deus. Então, todo aquele que vive habitualmente no pecado não nasceu de novo. Nem o conhece. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Em prática, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem conhece o pecado é do diabo. Por isso, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir, acabar com as obras do diabo. A obra do diabo é sempre na finalidade de pecado. O desejo do diabo é infiltrar mais e mais e mais pecado. Mais e mais e mais erros. Mais e mais e mais setas. Mais e mais armadilhas, sempre voltado para o pecado. Ele age através de enfermidade? Age. Ele age através de situações na nossa vida, age. Mas sempre o objetivo final dele é pecado. Nem sempre ele age através de enfermidade, através de situação, não. Mas sempre que o assunto é pecado, o diabo está no meio. E o objetivo da morte de Cristo, eu estou falando da morte, da expiação de Cristo, é nos libertar do pecado. Se é nos libertar do pecado, nós temos que combater contra a prática do pecado. Não deseje o pecado, porque ainda não lutaste ao ponto de derramar o sangue. Hebreus 12, 4. O que isso quer dizer? Que eu tenho que me mutilar? Que eu tenho que tentar me matar para vencer o pecado? Não, de maneira nenhuma. Mas isso significa que você deve se esforçar tanto, mas tanto, para vencer o pecado, que o autor de Hebreus ali, que creio que foi o apóstolo Paulo, disse que nós temos que chegar ao ponto de derramar sangue. Ele usou uma figura de linguagem que quer dizer o esforço. A luta, a peleja, até que seja necessário derramar o próprio sangue. Então, combata, vença o pecado, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser chamado de filho de Deus é bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador é quem? É o pacifista. O que é o pacifista? O pacifista, ele enxerga situações erradas, ideologias erradas, pensamentos errados, política errada, segmento errado, mas ele não compactua, ele vence, ele luta contra. Aliás, o pacifista não, o pacifista é a favor. O pacifista fala, não, vamos viver em paz, tudo é certo, a verdade é relativa, ninguém tem o absoluto, a verdade ninguém pode encontrá-la por certo, ninguém é 100% certo, ninguém pode seguir, pode querer implantar uma filosofia porque alguém não vai gostar. Então, nós temos que ser variados, nós temos que ser ecléticos, nós temos que amar a todos. Não, a verdade é uma, a verdade é absoluta, a verdade é o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. A verdade é absoluta. É. Não tem relatividade quando o assunto é verdade. Não tem pacifismo. A paz
Disse Lutero, se possível, mas a verdade a qualquer custo. A verdade não é substituto. O amor não é substituto da verdade. Na verdade, o verdadeiro amor é quando se manifesta a verdade. Então não tem assunto, não tem conversa sobre relativismo e pacifismo no meio da igreja. Filho de Deus não é chamado filho de Deus porque é pacifista, porque é pacificador. Glória a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é o pacificador que manifesta a paz? Disse-lhe Jesus, deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou, não como o mundo andar. Não como o mundo a dar. Paulo fala que o Senhor nos dá uma paz que excede a todo entendimento, ou seja, uma paz que ninguém entende. Uma paz que muitos dizem, eu não discordo. Que o mundo pode estar caindo ao teu redor, mas tu está em paz porque tu tem Deus. Por quê? Porque tu é chamado e tu é filho de Deus. O mundo está caindo ao teu redor. A crise financeira está dominando o país. A corrupção está dominando a nação. Falta de segurança e tu indo para a igreja e voltando. Crise nos hospitais e tu com saúde. Crendo que ainda que chegue a enfermidade até ti, é para que Deus seja glorificado. Ainda que tu morra, mas é para que Deus seja exaltado. Mas eu ainda creio num Deus que cura, num Deus que liberta, num Deus que salva, porque eu já vi muita cura. Porque eu já vi muito agir de Deus. E Deus, Ele cura, Deus, Ele age. Deus, Ele transforma, Ele renova. Deus, Ele enche. E tira. Ele faz o que Ele quer. Da maneira que Ele quiser. Ele é Deus. Ele faz. Uma paz que todos te desprezam, mas quando vão na tua casa ver você lá com uma Bíblia, ver você orando, ver as marcas de joelho no teu quarto, porque tu ama a Deus. Por quê? Porque tu é chamado filho de Deus. Por quê? Porque tu é o pacificador. Pacificador manifesta a paz. E aqueles que são pacificadores são bem-aventurados. Por quê? São chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E o pacificador é aquele que segue a paz com todos. E seguir a paz com todos é manifestar a paz de uma forma testemunhal, de uma forma em atitudes, não amemos de palavras, mas em obras. E é verdade, manifeste essa paz no meio que você estiver e você segue a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Santificação. Mortificação dos seus membros, mortificação da tua carne. Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, e a vossa vida está escondida nele, portanto, mortificai os vossos membros. Mortifica o pecado, mortifica a tua desejo, a tua vil concupiscência, a tua vontade, a tua inclinação para o pecado. Mortifica isso, igreja. Mortifica isso. Mortifica isso, meu amigo. Mortifica isso, meu irmão. O pecado ofende a santidade de Deus. O pecado ofende o Senhor. O pecado é contra a pessoa de Deus. Nós outrora éramos inimigos de Deus. Agora Ele nos chamou para a presença dEle. Somos amigos dEle. Somos filhos dEle. Então lute contra o pecado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Que semente é essa que João está falando? Esse termo que João usa
Otepia, em grego, significa esperma. Em inglês é seed. Não sei se é assim que se pronuncia. S-E-E-D. Isso significa semente, né? O verdadeiro cristão tem o DNA do Senhor. Essa semente não é só uma semente de terra, mas é um sêmen. É um DNA de Deus. O verdadeiro cristão tem isso. Tem o DNA do Senhor. Por isso que João está falando assim, aquele que é nascido, que nasceu de novo, que foi regenerado, que tem uma nova vida em Cristo, que é uma nova criatura, não peca habitualmente porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama o seu irmão. Eu me lembro claramente, Salmo 115. A palavra diz assim, é o Senhor que diz, né? A palavra é dele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque perguntariam as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe apraz. A primeira coisa que eu aprendo com o Senhor aqui, ele faz o que ele quer. O que ele quer. E o Filho de Deus, mesmo não entendendo o que ele faz, entende que o que ele faz é o que ele quer. E o que ele quer é bom, é perfeito, é agradável. Pode não ser aos nossos olhos, mas é aos olhos dele. E ele sabe muito bem o que faz. Por isso que ele faz tudo o que lhe apraz. Aí o texto continua dizendo, os ídolos deles são prata, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta, semelhantes a eles sejam os que fazem, e todos os que neles confiam. Todos os que fazem ídolos para si, todos os que promovem ídolos, veneram ídolos, são semelhantes a eles, são semelhantes aos seus ídolos. Por isso, devemos nos curvar unicamente para Cristo. Então, se tem idolatria na tua vida, tu é filho disso. As Escrituras dizem, todo aquele a qual eu sou vencido, servo desse eu me torno. Se tu é vencido da pornografia, da masturbação, do homossexualismo, do lesbianismo, do feminismo do século XXI, se tu é vencido das ideologias que a nossa sociedade tem tentado implantar, se tu é vencido da mentira, se tu é vencido da fofoca, se tu é vencido da prostituição, se tu é vencido do partidarismo, se tu é vencido da ganância, da luxúria, do dinheiro, se tu é vencido disso, tu é servo disso. E se tu serve a isso, tu idolatra isso. E se tu idolatra isso, você é semelhante ao pecado. O teu gene, a tua semente não é de Deus. O que tem em ti não é o DNA de Deus. Tu não nasceu de novo, porque quem nasce de novo não tem isso. Por isso eu te convido, se tu quer uma mudança e quer adorar a esse Deus que é santo, bondoso, digno de todo louvor e adoração, arrependa-te do teu pecado. Se tu segue uma religião que não se enquadra nas Escrituras, é pecado. Se tu segue algum segmento que não se enquadra nas Escrituras, é pecado. Se tu faz parte de algum grupo que não segue as Escrituras, é pecado. Larga, afasta, renuncia. E o texto que deve estar lá pelo 8 ou 9 diz, continua dizendo, confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o auxílio de seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. O Senhor tem se lembrado de nós, abençoar-nos-á, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Aumente-vos o Senhor cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sede vós benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Entende isso?
Deixe a vida de pecado e louve a Deus. Bendiga o Senhor, Ele deu a terra a nós, não foi aos mortos. Quem são os mortos? Aqueles que não têm uma nova vida em Cristo. Quem não tem uma nova vida em Cristo não nasceu de novo. Se não nasceu de novo, está morto. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, o Senhor não deu a terra a PT, não deu o Brasil ao PT, ao governo, ao político, deu à igreja, porque a igreja que está viva, a igreja que nasceu de novo, a igreja que reconhece Cristo como Senhor e Salvador, a igreja que louva o Senhor, se não louva, deve louvar, por isso arrependa-te. E você que não conhece a Cristo, que caiu nessa mensagem, que entrou aqui nesse local, que está ouvindo isso através de um CD, de uma mensagem na internet, não importa. Mas se essa palavra chegou até você, e você não conhece a verdade, busque, ore, peça a Deus, busque Cristo nas Escrituras, na palavra. Ele, eu te garanto, sem medo de errar, é a verdade. A palavra, a Bíblia é a verdade absoluta. O Senhor não deu essa terra para os mortos, para quem está morto em delito e pecado, mas Deus para os vivos. E os vivos nascerão de novo e são chamados, aleluia, filhos de Deus. Amém? O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.